Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 18. E quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema. Você prega para agradar a quem? Em 2 Crônicas 18:5 diz assim: Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Diante de tudo o que se fizer na vida, é sempre fundamental que buscamos o conselho de Deus. E Josafá, ele desejou consultar a Deus diante dessa guerra iminente. Acabe, então, pergunta ali a seus 400 profetas, sobre o resultado, e eles respondem o que o rei queria ouvir. Não é que ele sairia vitorioso. Mas existem muitos profetas e pregadores falsos. Aliás, existem mais falsos do que verdadeiros. Os falsos falam em nome de Deus, mas cheios do espírito de Satanás. Utilizam a Bíblia, mas promovem as obras do diabo. Falam mentiras e fazem as pessoas acreditarem que são verdades. Pregam na casa de Deus, mas suas palavras são inspiradas por demônios. Pregam para agradar pessoas e não a Deus. É impossível ser um pregador fiel a Deus sem um profundo estudo da sua palavra. E é por isso que existem tantos pregadores falsos. É impossível ser um pregador que fale as palavras de Deus sem passar tempo e tempo em oração e meditação. Em 2 Timóteo 4, 2-4 diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Se você é um ouvinte, o que você tem ouvido? Se você prega para agradar a quem? Precisamos refletir sobre isso. Mas antes da gente continuar com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, você será abençoado, vai receber notificações e ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta e compartilha. Você faz isso rapidinho e vai nos abençoar. Outra coisa que você também precisa ver e fazer agora é ler 2 Crônicas 18, porque nós vamos falar de alguns pontos bem importantes aí desse texto. Então começa ali logo contando ali a aliança matrimonial, entre Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. Então, aparentemente esse acordo matrimonial tem a intenção ali de promover a paz e a estabilidade entre as duas nações, Israel e Judá, que já estavam com um histórico ali de relações complexas. Então, a união através do casamento é frequentemente vista como uma maneira de consolidar alianças e evitar os conflitos armados. Algo que era particularmente importante em uma época em que a região estava ali repleta de ameaças, inimigos, No entanto, essa aliança entre os dois reinos se revela muito complexa, Porque Acabe propõe a Josafá que eles marchem juntos, para a guerra contra Ramote de Gileade, que é uma cidade ali estrategicamente importante, localizada além das fronteiras dos dois reinos, Então essa proposta, embora possa ser vista ali como um esforço de cooperação, vai carregar aí muitas implicações, que nós vamos ver aí para frente. Então Josafá, ciente aí, dessa gravidade dessa campanha militar, pede que Acabe busque orientação de Deus antes de prosseguir com esse plano. Então Acabe convoca seus profetas ali, mais ou menos 400 homens, que vão profetizar de forma unânime a vitória. Então mostra aí bem a questão da espiritualidade e a diferença dela entre os dois reis. Então Acabe, cuja relação com Deus é questionável devido à sua idolatria e desobediência anterior, parece contentar-se ali com as profecias, que vão, na verdade, confirmar o desejo dele e plano pessoal dele. Por outro lado, Josafá, conhecido pela fidelidade a Deus, busca uma palavra profética genuína, que venha diretamente do Senhor. Então aqui a gente vê que a importância da gente discernir sobre as mensagens espirituais autênticas e as falsas. E logo em seguida nós temos aí o relato do profeta Micaías. Então, enquanto a primeira parte do capítulo vai tratar ali do acordo matrimonial entre Acabe e Josafá, e a consulta ali aos profetas, agora aqui a partir do versículo 18, nós vamos ter uma reviravolta, onde Micaías traz uma mensagem contrária às expectativas de Acabe e seus profetas. Então, Micaías, que é um homem de Deus e procura apenas a verdade,
Então é isso, é a apresentação dele, né? É interessante porque Acabe desdenha de Micaías logo de imediato, insinuando que as suas profecias sempre trazem más notícias, né? Mostrando ali que ele tem uma relutância em ouvir a voz de Deus, né? Principalmente se vai contradizer ali os seus planos pessoais. No entanto, a perseverança de Josafá em ouvir a palavra de Deus é admirável. Ele insta Acabe a permitir que Micaías profetize, mesmo sabendo que a mensagem pode ser desfavorável. Então isso demonstra ali a diferença marcante entre os dois reis em relação à sua fé e o compromisso com o Senhor. Então Josafá, apesar de ser aliado de Acabe nessa campanha, mantém sua integridade espiritual e a busca pela verdade. Micaías, então, apresenta uma visão ali, né, que vai ser reveladora e perturbadora. Ele vê uma visão do trono celestial, onde o Senhor convoca seus espíritos para aconselhá-lo sobre o destino de Acabe. Então, nesse cenário espiritual, os espíritos sugerem diferentes maneiras de enganar Acabe e levá-lo à batalha, onde sua morte está ali predestinada. Então, isso revela ali a soberania de Deus sobre os eventos humanos, mesmo quando Deus permite que agentes malignos atuem em sua permissão para realizar seus propósitos. Então, a mensagem de Micaías é clara e direta. Ele prevê a derrota de Acabe na batalha e sua própria morte no campo de batalha. Então, é uma profecia ali impactante, né? E vai contra as expectativas de Acabe, né? E dos profetas que o cercam. E a reação, né, de Acabe é de indignação, né? Então ele não quer ouvir essa mensagem negativa e ordena que o profeta seja confinado e alimentado com pão e água, né, de forma escassa até o retorno em segurança. Então essa atitude de rejeição da verdade revela a natureza obstinada e arrogante de Acabe, que prefere ouvir o que é agradável aos seus ouvidos, mesmo que seja uma ilusão, do que aceitar a realidade da palavra de Deus. Então aqui vai destacar muito a importância de ouvir a voz de Deus, mesmo quando a mensagem é difícil de aceitar. E aí nós, analisando ali a terceira parte, a partir do versículo 28, nós vivemos um momento de tensão, porque tem as consequências inevitáveis ali da rejeição da palavra de Deus por parte de Acabe. Então logo após a profecia de Micaías, Acabe está decidido a prosseguir com seu plano de atacar Ramote de Gileade, apesar do aviso divino de que ele será derrotado e morto. Então ele até mesmo toma medidas ali para disfarçar sua identidade, usando ali uma armadura especial, instruindo Josafá a vestir seu manto real, a fim de evitar ali ser alvo dos inimigos. No entanto, a ironia, na situação é clara. Acabe, que tenta evitar seu destino nas sombras, acaba sendo alvejado por uma flecha que é lançada aparentemente ao acaso durante a batalha. Então a flecha encontra seu alvo, ferindo ali mortalmente o rei de Israel. Então este é um momento importante da narrativa, pois ele ilustra ali de forma muito vívida a soberania de Deus sobre os eventos da batalha e a inevitabilidade das palavras proféticas de Micaías. Então a morte de Acabe na batalha é um lembrete sombrio da seriedade da desobediência à vontade de Deus. Então, mesmo após ser advertido por um profeta de Deus, Acabe escolheu seguir seu próprio caminho e colheu as consequências das suas ações. Isso vai nos lembrar que também enfrentamos escolhas que têm implicações eternas e que nossa obediência à vontade de Deus é fundamental para o nosso destino. Então aqui nós vamos, vai destacar bem a graça de Deus para com Josafá. Mesmo que ele tenha se envolvido aí nessa campanha militar questionável, sua devoção e busca por Deus ao longo da história parece ter encontrado favor aos olhos do Senhor. Josafá é poupado da morte na batalha, apesar das suas escolhas duvidosas, o que demonstra ali a misericórdia do Senhor em meio às consequências de suas ações. Então a narrativa vai terminando ali com a nota amarga, com a morte de Acabe e a realização da profecia de Micaías. O corpo de Acabe é levado então de volta a Samaria, onde é lavado e os cães lambem o sangue de sua carruagem, cumprindo a palavra do Senhor por meio do profeta Elias. Então uma imagem ali bem sombria que serve ali para nos lembrar da desobediência obstinada de Acabe. Quando a gente pega então 2 Crônicas 18 e traz para os nossos dias. Nesse texto, a gente encontra elementos que podem ser comparados com a nossa própria jornada espiritual.
E é com a esperança de que possamos extrair essas lições que nós vamos conversar agora, né? Então, primeiramente, se a gente observar a figura ali do profeta Micaías, ele se destaca como um mensageiro fiel de Deus, que proclama a verdade, mesmo quando isso significa enfrentar a rejeição e a perseguição. Então, assim como Micaías, nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser mensageiros corajosos da verdade do Evangelho, independentemente das circunstâncias adversas que possamos enfrentar. Jesus nos encorajou a proclamar a sua palavra a todas as nações. E devemos seguir esse chamado com ousadia e fidelidade, sabendo que a verdade de Cristo é a única que pode libertar e transformar vidas. Outro ponto bem importante é a diferença entre a busca pela verdade de Deus e a busca por resposta conveniente. Josafá, apesar das suas falhas, buscou sinceramente a orientação de Deus, enquanto Acabe preferiu profecias que confirmassem seus próprios desejos. Hoje, muitos estão em busca de uma fé que seja conveniente e que vai se adaptando às suas preferências pessoais. No entanto, a verdade de Cristo ela não pode ser moldada de acordo com os nossos caprichos. Devemos seguir o exemplo de Josafá, buscando a verdade de Deus em sua palavra, mesmo que isso signifique confrontar as nossas próprias vontades e convicções. A batalha em Ramote de Gileade nos lembra da importância de enfrentarmos as consequências das nossas escolhas. Acabe, apesar de receber uma advertência clara de Deus por meio de Micaías, escolheu seguir seu próprio caminho. E aí colheu as terríveis consequências disso. Então, da mesma forma, na nossa vida, as nossas escolhas têm implicações eternas. Devemos estar cientes aí de que nossas ações não passam desapercebidas aos olhos de Deus. E que mais cedo ou mais tarde vamos enfrentar as consequências das nossas decisões. Então, podemos também encontrar esperança na graça de Deus, que se manifesta mesmo em situações mais sombrias, né, como nós vimos. Josafá, apesar de suas falhas, experimentou a misericórdia de Deus ao ser poupado ali da morte na batalha, né? Então isso nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus é gracioso e compassivo. Então a morte de Cristo na cruz é o maior exemplo dessa graça, pois ele deu sua vida para nos perdoar e nos reconciliar com o Pai. Né? Então aqui, segundo Crônicas 18, vai nos desafiar a sermos mensageiros corajosos da verdade e buscarmos a verdade de Deus acima da nossa preferência e enfrentar as consequências das nossas escolhas e confiarmos na graça abundante de Deus. Que nós tenhamos essa convicção que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor venha nos capacitar a sermos fiéis seguidores dele, proclamando sua verdade sempre com ousadia e vivendo de acordo com a sua vontade. Amém? Queria te incentivar a estar orando também em 3 pontos. Continue pedindo discernimento espiritual. Que Deus possa lhe conceder a capacidade de discernir a vontade dele e que você tenha essa sabedoria para seguir nesses caminhos. Peça humildade. Então, devemos pedir por humildade diante de Deus para que possamos reconhecer a nossa insuficiência e confiar plenamente na sabedoria que vem do alto. Então, ore para que você seja capaz de aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja desafiadora para a sua vida. E a busca pela verdade. Devemos sempre buscar a verdade em nossas vidas, mesmo que isso nos coloque em situações difíceis. Então, ore para que você seja um mensageiro fiel da palavra de Deus e que sua vida seja marcada pela busca da verdade. Amém? Que o Senhor te abençoe.